Deixa eu compartilhar com vocês, então, o depoimento. A Jenny, que é da nossa chefia de reportagem, acaba de me enviar aqui o momento em que o Maicon fala com a autoridade policial. Vamos lá? Atenção. Assiste comigo aqui. Você vai ouvir, você vai acompanhar o que o Maicon disse à polícia. Dirigindo-se ao averiguado, este declinou, na noite dos fatos, uma quarta-feira de jogo do Corinthians, a menina é corintiana, antes do carnaval, ele viu que Vitória estava retornando para sua casa e decidiu conversar com a adolescente. Condição esta que sequer sabia, uma vez que já havia, inclusive, terminado o ensino médio. Ele achava que a menina já era maior de idade, já tinha mais de 18 anos. Ele disse que teve um envolvimento com Vitória há cerca de 1 ano e meio, mas trocou apenas alguns carinhos com a menina. Vitória foi abordada, ele disse que trocou alguns carinhos com ela, mas ele era comprometido. Ele já se relacionava com a esposa e diz que a menina passou a ameaçá-lo, afirmando que contaria o pequeno deslize à sua esposa. Então vai ao encontro justamente do que o Altair Moraes falou aqui. Eu vou contar para tua mãe, eu vou contar para tua esposa. Você fica me cantando aqui? É o que ele diz, tá? Não necessariamente é a verdade, só estou reproduzindo o que ele disse, é a confissão dele. Naquela noite, quarta-feira, ele foi então esperar por Vitória no ponto próximo ao spa, não tendo certeza se ela chegaria por ali ou se ela ia para o outro ponto, o ponto do Doca. Ele viu o último ônibus passar, entretanto não tinha certeza se Vitória estava em seu interior. Vitória não desceu no ponto do Doca e ele decidiu ir embora. Ocorre que o caminho de sua casa coincide com o ponto final de Vitória e ele passa por ali. Percebeu que Vitória estava caminhando, tinha descido naquele local. Ele para o carro, chama a menina para conversar. E mesmo já passando 1 ano, ele chamou a respeito do fato, mesmo tendo passado já mais de 1 ano. Quer dizer, ele chamou a menina e falou: Vitória, lembra de mim? Poxa, a gente conversou aquela vez, será que a gente não pode conversar? Vitória parou e ele falou: entra aqui, ofereceu uma carona para ela. E aí, quando ela entrou, ele falou: você não vai vir com aquele papo de contar para minha esposa. Olha o que diz aqui, ó. Atendendo ao seu chamado, ela entra no carro. Quando ele começou a lhe explicar e lhe pedir que não falasse com sua esposa, porque não fazia sentido, já que quando ficaram juntos, mal tinham começado o namoro com a esposa. E aí ele passa... teria se exacerbado, tentando lhe agredir, infligindo alguns arranhões no pescoço, que inclusive ainda estavam presentes quando da sua oitiva. E ela chega a arranhá-lo, e o arranhão que causou a cicatriz em seu antebraço esquerdo, a qual não sabe dizer como foi produzida, tendo falado naquela mesma oportunidade que se tratava de uma queimadura. Ou seja, ele começou com um papo estranho, a menina já foi logo tentando sair do carro. Ele segurou, ela o arranhou. Ela já foi para cima dele, deixou marcas nele. Olha aí. Peraí, gente, peraí que agora mexeu aqui. Vamos lá. É longo aqui, eu tô lendo para vocês o depoimento dele, a confissão dele. Vamos lá. A menina então reage, arranha o braço, causando a cicatriz.
Ele se exaltou, pegou uma faca de lâmina lisa, mais ou menos um palmo de lâmina com 3,5 centímetros de largura, que normalmente ele levava junto ao banco do motorista, na parte lateral, entre o apoio de braço e o banco, desferindo o primeiro golpe no pescoço. Ele usou a faca, e aí se você, Duriel, puder... isso, perfeito. Ferimento 1, ele faz esse movimento aqui, acerta o pescoço da menina. O segundo, perto do peito, ele é destro. Ele pegou a faca com a lâmina para baixo, para facilitar a estocada. Pelo que se recorda, ele diz que deu apenas 2 golpes, não podendo falar acerca da profundidade. Mas foram 3, na verdade, segundo os exames, né? Vitória não gritou, porque os golpes foram rápidos, chegando a desfalecer logo após o segundo golpe. Quando chegou em sua residência, colocou a moça no porta-malas, pegando uma enxada em sua própria residência, tomando o caminho que sai por cima, próximo a um condomínio. E ele diz que facilitaria a decomposição do corpo, colocando ela na mata, mas ele pretendia enterrar, fazendo um buraco raso. Abandonou o local, indo para casa muito nervoso, deixando o carro na rua. As vestes de Vitória foram deixadas no porta-malas e, chegando em sua casa, deixando em um canto fora da residência. Tomou um banho e foi dormir. Não conseguiu dormir, não falando com ninguém a respeito do ocorrido. Levantou-se por volta das 7 da manhã e foi trabalhar. Foi trabalhar, como se nada tivesse acontecido, gente. Trabalhou até às 17 horas. E como tinha lixo para retirar e para queimar, acabou colocando tudo junto e queimando. O celular dela foi queimado, segundo ele, na mesma oportunidade. Vitória carregava apenas uma sacola que foi queimada junto com os demais objetos naquela oportunidade, não chegando a verificar o que possuía em seu interior. Após apagado o fogo, juntou os resíduos, colocou em um saco de lixo e dispensou em uma lixeira existente perto do campo de futebol. Não sabe dizer como o corpo foi retirado da cova, que, embora rasa, foi recoberta por 2 pedras. Olha aí, aqui, então, vem cá, gente. Abre a imagem aqui. Ele está dizendo que enterrou o corpo da menina. Isso. Mas o corpo não foi encontrado enterrado e nem marcas de terra tinha. Então não está batendo aqui o que ele falou. Exatamente. E aí? Pois é isso que a gente está falando. Como é que ele puxou essa menina? Como é que ele tirou essa menina do porta-mala? E não tem nada, não mostra se ele arrastou, se ele levou. Tinha que ter alguma marca. Se ele tirou e colocou ela ali, porque não tem nenhuma marca, não tem nada. Esse camarada fez isso sozinho, Gotino. Até porque, você sabe, ela já tinha um certo peso, ele é um camarada magrinho, a gente viu ali. Então, que força descomunal é essa para tirar sozinho, para levar até a mata, para não deixar nenhum vestígio, nada, não tem nada. Ou seja, é muito provável que alguém ajudou ele, não é possível. Olha, outra coisa que me chamou a atenção aqui, ele disse que quando viu a repercussão na imprensa ficou preocupado, mas resolveu não aparentar o nervosismo. Foi aí que ele foi à delegacia registrar boletim de ocorrência dias depois. Falou, eu vou armar uma defesa, né? Armar uma defesa, criar um álibi e vou mostrar que eu estou tranquilo. Não foi isso, comandante? Exatamente, deu entrevista. Deu entrevista. Você foi fazer 2 boletins de ocorrência, um por estar expondo ali a vida dele, oferecendo um certo risco em rede nacional, e o outro por calúnia, né? Articulado. Olha, gente, a confissão dele é longa. Aqui ele vai relatando com detalhes. Algumas coisas não batem. Ele disse que ele não cortou o cabelo dela, que não sabe por que o cabelo dela estava como se fosse cortado, mas ele disse que não mexeu no cabelo dela, que essa informação o surpreendeu, né? Bernardo Armani está acompanhando comigo, tem mais informações, é um chamado ao vivo do caso Vitória. Maicon confessa o crime e o jornalismo da Record mostra aqui o depoimento dele. Vamos lá, Bernardo, você.
Coutinho, mais detalhes dessa confissão, uma confissão longa, mas que também traz algumas dúvidas, né? Ele diz que enterrou o corpo, não sabe quem teria desenterrado Vitória. A perícia não encontrou vestígios de terra no corpo. Então, essa é uma das primeiras dúvidas aí desse relato. Lembrando, é o relato de Maicon. Não quer dizer que tudo o que ele disse aí é a verdade. Tanto é que a polícia não trouxe tantos detalhes da confissão assim para a coletiva de hoje, apenas esclarecendo o que eles encontraram na investigação, o autor, motivação e alguma dinâmica de como teria sido feito. O Michael dá mais detalhes aqui, diz também que não sabia que o cabelo havia se desprendido do corpo da Vitória, que não teria feito nada disso com o cabelo dela. E ele fala que a faca utilizada no crime, ele teria se desfazido, jogado em um rio ali da região, em aquela área rural, em uma estrada próximo ao caminho da casa dele. Ele também fala que foi perguntado sobre a morte daquela senhora, a dona Edna, em uma área de cachoeira, ali no limite entre Cajamar e Jundiaí. Mas quando ele soube que um corpo havia sido encontrado, ainda ninguém sabia de quem era, ele ficou tranquilo, Gotino. Foi assim que ele usou essa expressão, pois ele sabia que não era o corpo de Vitória, que estaria em outro lugar e que seria de uma outra pessoa e que nada sabe sobre a morte dessa senhora chamada Edna, que a polícia continua investigando. E depois ele também diz que todas as pessoas que foram levadas para a delegacia de Franco da Rocha como testemunhas, suspeitos, averiguados, que nenhuma delas tem ligação alguma com o crime que ele cometeu, com a morte de Vitória. Disse, inclusive, que não havia outra pessoa no carro junto a ele. Ele foi perguntado disso durante esse interrogatório, durante a confissão, que ele teria agido sozinho. Que depois do crime ele voltou para casa, ele lavou as mãos no chuveiro, que não percebeu assim grande sujeira, grandes marcas, vestígios do crime no carro. Lavou o carro, mas deu uma atenção especial ao porta-malas, pois depois de matar Vitória, segundo ele, dentro do carro, ele dirige até a casa dele, o corpo está no porta-malas, está dentro do carro, e aí sim ele coloca o corpo de Vitória no porta-malas. Ele acredita que naquele momento o porta-malas teria ficado com mais vestígios de sangue, por isso ele lavou muito bem o porta-malas, mas a perícia conseguiu encontrar vestígios de sangue nessa área do carro, isso já confirmado vários dias atrás aqui pela nossa reportagem durante essa investigação. Ele teria voltado para casa bastante nervoso, mas dormiu, tentou dormir, disse que não conseguiu, mas depois foi para o trabalho normalmente. Aí também tem outros detalhes aqui, dizendo que ele sofre, tem medo de sofrer represálias da comunidade local, até mesmo no sistema carcerário, que não faria uso de drogas, de álcool, de remédios, nada desse tipo. Também sobre as fotos, várias fotos, mais de 50 imagens, né? Fotos de garotas ali, algumas da região, outras com a mesma aparência física, semelhante à Vitória. Ele disse que apenas achava as meninas bonitas e por isso que ele registrou essas fotos. A imagem de uma arma encontrada no celular dele, ele disse que foi retirada da internet, que nunca teve armamento e que não tem nenhum revólver, nenhuma pistola, nada nesse sentido. E esse depoimento, essa confissão, é encerrada exatamente à 00:12 já do dia de hoje, dessa terça-feira. Então são muitos detalhes aí para a polícia trabalhar esses detalhes na investigação e a principal dúvida realmente é essa. Ele disse que não encontrou muitos vestígios de sangue no carro depois do crime. Lavou o veículo, essa foi uma das primeiras contradições da polícia, contradições encontradas, pois ele havia dito no começo, Gotino, que não lavava o carro há mais de 20 dias. Mas quando a polícia chegou ao veículo, ele estava completamente limpo, quase impecável, Gotino. E outra, Bernardo, você tem razão. 2 golpes no pescoço da menina e pouco sangue dentro do carro, quase impossível com esses ferimentos proporcionados por ele. Vem cá, detalhe interessante, cheguei num ponto aqui da confissão. Ele diz que não bebe, não faz uso de drogas
não fuma, não faz uso de tabaco, não usa drogas, não toma remédios controlados, diz que não ameaçou nenhuma das testemunhas e disse se é ou não integrante de uma facção criminosa. Estou com um depoimento aqui, estou compartilhando com o Bernardo Armani, trabalho da Jennifer Neto aqui. Eu achei muito interessante uma coisa. Ele ficou assustado vendo na televisão quando falaram que poderia ter a participação de uma facção criminosa. Por quê? Sabe o que ele diz no depoimento? Vamos lá. Não integra qualquer facção criminosa, mal tendo conhecimento de como eles agem. O que ele quis dizer aqui? Olha, falaram que eu tinha envolvimento com a facção criminosa pela forma que eu matei a menina. Não. Eu não tenho envolvimento com facção criminosa nenhuma, ele está dizendo aqui, ó. Então incomodou ele isso, porque ele não quer ser atrelado como integrante de uma facção criminosa. E nem sei como ele age, né? Ele falou, né? Nem Ele colocou. sei como ela age, não sei como age, né? Tanta informação que existe, o camarada dizer que não sabe como uma facção criminosa age. É muito difícil, né? Ele não saber, né, Gotino? E esse assunto, né, Gotino, ele foi trazido por conta do encontro do corpo. Tinha ali aquele corte de cabelo. Característica, né? Cortar o cabelo de uma mulher é uma punição que normalmente é atribuída à facção criminosa. Poderia ser um indicativo. Então, a situação da facção criminosa surgiu fortemente depois que o corpo foi encontrado por conta desse detalhe da raspagem na cabeça, que pode ser uma questão pela decomposição do corpo, mas, ao que tudo indica, foi raspado com máquina, com algum instrumento. Exatamente. Ô, Bernardo, você está com depoimento aí, eu estou com um depoimento aqui, tem uma outra ponta que está solta. Ele diz que enterrou Vitória, mas Vitória foi encontrada ali, perto de uma árvore. Não estava numa cova, não estava num buraco. Aí a autoridade policial pergunta para ele: você imagina quem possa ter desenterrado Vitória? E ele diz: não tenho ideia. Isso também não está fechando, porque ele diz que enterrou a Vitória para que ela não fosse encontrada. Só que Vitória foi encontrada facilmente por um cão farejador. Era o Odin, se eu não me engano, um cachorro que foi utilizado da Guarda Municipal de Cajamar, que é especialista em farejar corpos, pessoas mortas. Ele tem esse treinamento. Ele diz que enterrou a Vitória e a Vitória não foi encontrada enterrada, e o policial pergunta a ele: mas então, quem você acha que desenterrou? Ele falou: não faço ideia, Bernardo. Exatamente isso. Esse é um grande ponto de interrogação. Como ele confessa, dizendo que enterrou, mas ela foi encontrada ali, jogada em meio à área de mata, sem vestígios de terra ou algo parecido. O que a polícia conseguiu confirmar foram as ferramentas encontradas próximo ao corpo, a pá e a enxada, que pertencem ao padrasto de Michael, confirmado por ele na delegacia. Disse que haviam sumido essas ferramentas, haviam sumidas aproximadamente 7 dias antes da Vitória ter sido encontrada. E também, das ferramentas terem sido encontradas, o que bate com o tempo de desaparecimento da Vitória. Então a polícia já sabia que o Michael sabia onde pegar ferramentas, teria fácil acesso a elas, teria levado essas ferramentas para o local, mas não enterrou o corpo por algum motivo. Mas fica essa dúvida. Ele disse uma situação e a polícia encontrou outra situação. Uma outra dúvida também é muito grande, viu, Gotino? Ele fala que o motivo de ter matado ela, de ter ido ao encontro dela, que teria entrado no carro por livre e espontânea vontade, foi para pedir que ela não contasse nada à esposa dele do caso que eles tiveram no passado, já há mais de 1 ano e meio. Então ela ficou 1 ano e meio segurando esse segredo do caso deles, ameaçando ele, sabe? É bastante tempo para o crime acontecer 1 ano e meio depois. Então são questões que a polícia está levando em consideração, que a investigação também tem que levar muito em consideração, pessoas próximas à Vitória que talvez possam confirmar ou não esse caso. A polícia não tinha ouvido nada parecido com isso até então, pelo menos não ficamos sabendo durante a investigação.
Então são versões dele que a polícia está tentando até encontrar uma dificuldade, está encontrando dificuldade para confirmar. A questão da perícia no carro, ele fala que ficou poucos vestígios de sangue. A perícia diz que encontrou vestígios não só no porta-malas, mas também no interior do carro. Essa seria uma informação nova trazida pelo diretor do Demacro hoje durante a coletiva. Agora, nós conversamos com vários peritos aqui no Cidade Alerta. Eu conversei com um deles, inclusive, perito criminal, e nesse tipo de crime, esse tipo de ferimento, com um corte até no pescoço, Gotino, eles acreditam que os vestígios de sangue no carro seriam muito maiores, muito mais fáceis de serem detectados por cães farejadores e pela própria perícia, pelas técnicas. E em nenhum momento isso foi dito durante a investigação, apenas hoje revelado. Então, essa é uma outra situação de estranheza. O corpo jogado no local, sem nenhum vestígio de sangue em volta também. Desde o começo, a polícia acreditando que a Vitória teria sido apenas deixada naquele local, que o crime, a morte, não aconteceu naquela área de vegetação, porque o local não dizia isso para a polícia, não havia vestígios de sangue próximo à Vitória, por exemplo. E aí começou aquela suspeita de um possível cativeiro, lembra, Gotino? Pois o corpo teria sido encontrado já morto há alguns dias e não batia com o dia, a data do desaparecimento de Vitória. Então, a suspeita de que ela tivesse sido mantida pelo menos 2 dias em um cativeiro. Por isso, suspeitaram da casa de Michael. Ele disse que em nenhum momento tirou a Vitória do carro. Ele removeu o corpo dela de dentro do veículo, do banco do passageiro, e colocou no porta-malas, mas que não teria entrado com ela na casa. As roupas dela ficaram sim no porta-malas, ele queimou as roupas junto com alguns lixos, com o celular da Vitória, inclusive, diz ter queimado, e uma sacola com pertences que ela carregava naquela noite em que foi raptada por Michael. Agora, dentro da casa, a polícia achou vestígio de sangue. Resta saber de quem, se do próprio Michael, se da Vitória. Então são laudos que a polícia ainda aguarda para confrontar e até confirmar as informações que ele passou nessa confissão. Mas algumas coisas, Gotino, nesse momento, ainda difícil da polícia cravar e das pessoas entenderem. Se ele diz algo na confissão, mas a perícia mostra outra. Então, são situações de dúvida nesse momento, trazidas até pela confissão do próprio autor confesso desse crime, Gotino.